Meus amigos, hoje, dia 8 de agosto, sábado, uma notícia extremamente importante acaba de chegar. A fúria do ministro André Mendonça vem deixando Luiz Inácio Lula da Silva desesperado. Não é à toa que o ex-presidiário está correndo atrás de China, Putin, para tentar fazer alguma coisa, porque ele já sabe muito bem o seu final trágico. É só a gente acompanhar os amigos de Luiz Inácio Lula da Silva. Um tá na prisão perpétua e o outro se encontra morto. Lula se encontra isolado aqui na América Latina e o ministro André Mendonça vai partindo para cima. O que eu vou trazer aqui para vocês a partir de agora precisa muito da sua atenção e do seu compartilhamento. Sem enrolação, vamos aqui então com as principais informações. André Mendonça está enfrentando praticamente sozinho o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a Polícia Federal e até mesmo o regime lulista. E agora quer colocar Lula na cadeia. E aí tem gente que ainda não sabe por que eu o apelidei de Superman, ou Super Mendonça, o inimigo número 1 do nosso Lex Luthor brasileiro, o careca mais odiado do planeta Terra. Bom, Mendonça está conduzindo como um verdadeiro mestre os inquéritos do INSS e do Banco Master. Por uma dessas incríveis coincidências da vida, por uma grande sorte do destino, todos esses inquéritos acabaram nas mãos justamente do ministro terrivelmente evangélico, indicado por Jair Messias Bolsonaro. E eu lembro que quando ele foi indicado, muita gente questionou. Muita gente da direita ficou em dúvida se realmente era a melhor opção. E eu vou te falar, eu nunca botei muito a mão no fogo pelo Mendonça também. Para mim, durante um bom tempo, ele parecia um ministro fraco, um ministro que não enfrentava realmente os demais membros da Suprema Corte. Talvez até por estar em uma posição naquele momento em que não tinha poder para fazer isso. Mas agora, Mendonça tem Luiz Fux e Nunes Marques. Está no comando também do Tribunal Superior Eleitoral e tem o poder da Gringolândia por trás. Marco Rubio e Donald Trump garantiram que esse ano nós teremos eleições justas e também estão de olho no Molusco. A qualquer momento, aqueles helicópteros especiais das Forças Armadas norte-americanas podem fazer uma visitinha por aqui. Eu vou mostrar para vocês toda essa história aqui, então fique até o final. Mas antes, eu quero pedir uma coisa muito importante para vocês. Nós estamos esse ano enfrentando a máquina multibilionária do regime lulista, a máquina de propaganda do regime lulista utilizando o nosso dinheiro. É lógico que não é fácil você vencer quando você tem o governo nas mãos, quando o seu inimigo tem o governo nas mãos. E é justamente por isso que nós precisamos, assim como em 2018, unir todos os brasileiros conservadores em uma grande tropa, a tropa do PL 22. E aqui no Paraná, eu estou coordenando o maior movimento de direita que o nosso estado já viu. Se você é do Paraná, e preste atenção, por favor, quem é de outro estado, procura aí os representantes, os seus políticos dos outros estados para ver o que eles estão organizando. Quem for do Paraná, clica no link que está aqui nos comentários, no chat, aqui abaixo do vídeo nos comentários, e faça parte da nossa tropa. Você vai ajudar a gente vencer essa guerra. Você vai nos dar poder aqui, vai nos fortalecer para que a gente consiga colocar Flávio Bolsonaro na presidência da República e ter a maioria dos senadores e dos deputados federais no Congresso ano que vem. Então, clique no link aí, você que é paranaense, e também compartilhe esse link com todos os seus grupos e os seus amigos. Vamos lá então? Vamos começar aqui. Tensão nos casos Master e INSS. Olha, já começa pelo título. Os dois maiores esquemas de corrupção da história da humanidade. Isso daqui
faz a Lava Jato parecer brincadeira de criança. E pode ser a nossa grande oportunidade de colocar Lula e todos os seus asseclas de volta atrás das grades. E dessa vez, meu amigo, para não sair mais, porque vai ter muita gente do STF que vai junto. Olha o subtítulo. Esse artigo aqui foi escrito pela Miriam Leitão, é lógico, né? A Miriam Leitão, sempre defendendo o regime lulista e todas as ditaduras, escreveu: a maneira como estão sendo conduzidos os vários inquéritos nas mãos de André Mendonça provoca uma distorção institucional. Cara, eu nunca vi a Miriam Leitão com esse empenho para criticar, por exemplo, a distorção institucional conduzida pelo Lex Luthor brasileiro, por Alexandre de Moraes. É impressionante, né? Quando chega neles, meu amigo, a história muda. Daí as regras não valem mais. E o mais interessante de tudo é que, ao contrário de Alexandre de Moraes, que distorceu a lei, distorceu a Constituição, que manipulou absolutamente tudo, fez investigações ilegais, criou até mesmo um exército próprio da Polícia Federal, um gabinete do Ministério da Verdade para investigar pessoas e criar histórias, criar versões da história para poder prender ilegalmente essas pessoas. Ao contrário disso, André Mendonça está conduzindo tudo de forma completamente legal. E eles não podem fazer nada contra ele. Então, vamos ver aqui algumas notícias importantes. Olha só. Mendonça quer dados sobre porta-vozes do Lula e Congresso do PP. Ministro do TSE vai avaliar se houve irregularidade em oferta de premiação e uso do fundo partidário. O Mendonça não é apenas o nosso Superman do STF. O Mendonça também é o nosso Superman agora no Tribunal Superior Eleitoral. E esse cara, meu amigo, tá sendo sangue no zóio, quando a gente costuma dizer, né? André Mendonça está indo em cima mesmo, não está dando folga para petezada. Porque o que aconteceu em 2018 e depois em 2022? O PT podia fazer absolutamente qualquer coisa, qualquer trambicagem, publicar conteúdo mentiroso, usar robôs, né, treinar milícias digitais, enfim, cara, utilizar dinheiro a rodo e nada acontecia. A direita fazia qualquer coisa, qualquer detalhe, às vezes não, que não tinha nenhuma ilegalidade. Por exemplo, publicava uma foto do Lula junto com um ditador. O TSE ia lá e punia quem publicou aquela foto e tirava do ar. E proibia que outras pessoas publicassem. Então, o jogo virou. Agora, André Mendonça está conduzindo as eleições de 2026 com mão de ferro. Ou seja, garantindo uma eleição justa. E é isso que nós queremos. Nós não queremos ministros, nós não queremos ninguém roubando para o nosso lado como o PT quer. Nós queremos um cara que seja honesto, que no mínimo conduza as coisas da forma como devem ser. E aí nós continuamos. André Mendonça quer apenas que a PF cumpra o seu dever. Cara, é só isso que a gente quer. A Polícia Federal é uma instituição extremamente importante, de homens valiosos, pessoas ali que dão a sua vida, né, na sua função, mas que, como toda instituição, tem as suas maçãs podres. E hoje ela está comandada, inclusive, por uma dessas maçãs podres. Um cara que se veste de Fidel Castro e que faz absolutamente tudo para cumprir o seu dever com o regime lulista. E agora, olha só. Se André Mendonça vier a se encontrar com o diretor da PF, deveria convidá-lo a assinar uma parte do texto divulgado contra o ministro. Bom, André Mendonça cobra PF livre e independente. O governo diz que ninguém será poupado e quer tudo investigado. O governo sempre fala, né, que quer tudo investigado, que todo mundo vai, mas daí vai lá e defende o Lulinha, defende os seus ministros. André Mendonça apura se diretor-geral da PF obstruiu justiça em caso do INSS. Cara, o Mendonça pode colocar
o diretor da PF na cadeia. Obstrução de justiça por um chefe da Polícia Federal é algo gravíssimo. E isso vai ligando cada uma dessas peças ao poderoso chefão, ao Lula. E aqui a gente começa a desenhar uma possível prisão de Lula novamente. E eu vou dizer para vocês, de novo, eu sei que muita gente vai me questionar, vai falar que eu não entendo nada, que eu sou burro, que não sei o quê. Sempre falam, cara. Mas eu acabo acertando. E daí o pessoal vem pedir desculpa. Ai, cara. Pelo menos vem pedir desculpa, né? Menos mal. Bom, André, eu falei para vocês lá atrás que o André Mendonça ia conduzir essa questão do Banco Master e do INSS com mão de ferro, que ele estava fazendo tudo certinho, que isso daqui poderia ser a nossa vitória em 2026, e agora ele está fazendo isso. Bom, e continua. Marcola é Lula. Lembra do Marcola? Não é o Marcola lá do PCC, que aquele de lá também é Lula, né? Também faz campanha pro Lula. Mas o Marcola que nós estamos falando é o Marco Aurélio Santana Ribeiro, o assessor ali, o chefe de gabinete do Lula. O Marcola, que tinha sido afastado do seu cargo de chefe de gabinete para organizar a campanha do Lula, a campanha presidencial agora, estava recebendo dinheiro de uma lobista. E aqui vocês vão ver como as coisas todas se encaixam e chegam no Lula. Ele recebeu, se eu não me engano, R$249 mil durante um ano. Quem aqui, me conta nos comentários, quem aqui recebe R$249 mil em um ano? Somando tudo que vocês recebem. Quantas pessoas aqui? Pois é, o Marcola, além de ter um salário muito gordo, né, como chefe de gabinete do Lula, que não precisaria pedir empréstimo para ninguém, afirmou que os R$249 mil que ele recebeu da lobista Roberta Luxinger era um empréstimo. Mas por que ele não emprestou, por exemplo, em um banco, em uma financeira? É estranho, né? Será que essa amigona dele simplesmente deu 249 mil? E outra, ele falou que era para pagamento de contas pessoais. Cara, quantas pessoas que estão assistindo aqui gastam 249 mil em um ano? Me conta aí. Você consegue gastar, além do salário, né? Porque o salário dele, eu nem sei quanto é, mas deve ser aí algo em torno, assim, bruto de uns 40 mil pelo menos. Tenho certeza disso. Estou chutando aqui. Será que tem aqui até o salário dele? Vamos ver aqui. Acho que não fala no salário dele aqui nessa matéria, mas não deve ser nem um pouquinho o salário do chefe de gabinete do Lula, né? Então, esse cara aqui estava recebendo dessa senhora, tem a foto dela aqui? Tá aqui, ó. Dessa senhora aqui, esse dinheiro, tá? E é lógico que as pessoas já começaram a questionar. Será que esse dinheiro não era para pagar a conta do Lula, por exemplo? Ou direcionado ao Lula? Porque é estranho, né? Lula defende Marcola. Quem nunca pediu um empréstimo para um amigo? O ex-chefe de gabinete do presidente, dispensado do cargo há 2 semanas, recebeu pagamentos da lobista Roberta Luxinger. O problema, meus amigos, é que agora o Lula dispensou ele também da campanha. Ele já tinha saído da chefia do gabinete para fazer a campanha do Lula e agora o Lula dispensou ele da campanha. Por quê? Se o cara é honesto e só fez um empréstimo, por que ele precisa ser afastado? É estranho, não é estranho? Me conta aí. Eu acho estranho. E o André Mendonça também está achando estranho. E aí as coisas começam a ficar cada vez mais feias. Marcola ajudou o lobista amiga de Lulinha a chegar à saúde. A saúde, né, é o Ministério da Saúde. Ou seja, ele era o cara que abria os caminhos dentro do governo Lula para a amiga do Lulinha chegar lá. O Lulinha queria vender cannabis, né, maconha, para o Ministério da Saúde. E a Roberta Luxinger estava fazendo essa ponte. Agora,
Quem é a Roberta Luxinger? E aqui a gente começa a fechar cada vez mais o quebra-cabeça. Em processo, empregada chama Lulinha de marido de Roberta Luxinger. E não é uma empregada qualquer, é uma empregada que trabalha há muitos anos com a Roberta Luxinger. Há muitos anos. E ela falou que o Lulinha é o marido. Inclusive tem um áudio vazado aí na internet. Eu não trouxe ele aqui, então eu não vou colocar, mas talvez você já tenha visto. Aonde a Roberta liga para a empregada e fala ali com um tom de tipo, olha, arruma a casa aí, porque esqueci o nome do Lulinha aqui, ela chama ele pelo nome, né? O Luiz Cláudio, uma coisa assim, tá chegando e ele está vindo da Europa e blá blá blá, e arruma o quarto e não sei o que, tá. Ou seja, ele ficava na casa dela, né? Se não era marido, talvez fosse um namorado, um amante, não sei, tá? Mas a questão é que a proximidade deles era muito grande. Então é uma questão de família. A Roberta Luxinger é praticamente nora do Lula. Olha só. Quem é a amiga de Lulinha que fez pagamentos a ex-assessor pessoal de Lula? Ex-chefe de gabinete do presidente diz que transação foi pagamento de um empréstimo de cunho pessoal. E aqui está, né, a Roberta Luxinger, que é empresária de 41 anos, alvo de mandados de busca, de apreensão, bloqueio de bens e blá blá blá. E era diretora da empresa RL Consultoria e Intermediações, que conforme o cadastro profissional, realiza intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, ou seja, lobista, né? Ela teria recebido 1,5 milhão de reais por um serviço prestado para o careca do INSS. E também pode ser a intermediária que recebia a mesadinha do Lulinha. Porque o Lulinha, tadinho, agora inclusive segundo, né, eu não lembro quem que falou aí, que o Lulinha está vivendo em condições precárias na Europa, coitadinho. Tá lá passando necessidade o Lulinha. Eu até pensei em fazer uma vaquinha pro Lulinha, coitadinho. E olha só, segundo documentos, a empresária apresenta-se como pessoa com acesso a estruturas de poder capazes de influenciar decisões de natureza política. Que coisa, hein? Quem é a pessoa de poder que ela tem acesso? Será o seu sogro ou será o seu marido Lulinha? Fica a pergunta. Bom, e aqui nós passamos para um outro ponto do Super Mendonça, né? Que tudo tem relação, tá? Tudo aqui tem relação. O INSS, o Banco Master, eu já falei para vocês dezenas de vezes nos meus vídeos. Eu não acredito que esse ano nós vamos ver essa galera presa ou punida. Mas ano que vem, quando eu estiver lá em Brasília como deputado federal, quando nós estivermos com a maioria da Câmara, a maioria do Senado e Flávio Bolsonaro na presidência, aí o negócio muda, cara. Só que para a gente chegar lá, alguém tem que tomar cuidado do processo eleitoral. Por quê? Nós precisamos de eleições justas, limpas, sem questionamento. E aqui entra o fator Mendonça. O Mendonça está trabalhando dos dois lados, meu amigo. Enquanto ele está no STF, trabalhando ali para investigar todos esses crimes que chegam até o Lula e todo o seu grupo político, ao mesmo tempo ele está no TSE garantindo que ninguém interfira nas eleições. O indicado por Bolsonaro ao STF faz de tudo para equilibrar o jogo eleitoral. E o pessoal aqui da esquerda tá achando ruim, né? Esse jornaleco aqui é o Carta Capital. Olha, Mendonça rejeita retirar do ar vídeo de Flávio Bolsonaro que associa PT ao PCC e ao Comando Vermelho com o uso de IA. Relator do caso no TSE afirma que o conteúdo tem caráter satírico e, em análise preliminar, está protegido pela liberdade de expressão. Cara, olha a diferença. Nós temos agora um ministro do STF que defende a liberdade de expressão e defende a direita. Cara, parece que o jogo virou, hein? Parece que o jogo virou. E aqui, na CNN, Mendonça manda governo Lula abrir dados de gastos com publicidade.
Ministro do TSE dá prazo de 10 dias para a SECOM detalhar empenhos de 2023 a 2026. É lógico, Lula utilizou bilhões do dinheiro público na SECOM para se promover durante esses anos, para atacarem os opositores, para tentar manipular o jogo político. E agora o Mendonça quer explicações sobre isso. E por fim, Brasil precisa repensar nomeações de reguladoras, diz Mendonça. Ministro do STF afirma que disputas políticas pesam nas decisões que regem os mercados regulados. Cara, hoje eu acordei sentindo uma inveja que eu não sentia há muito tempo. Mas é uma inveja boa. Não é que eu não queira que essas pessoas tenham o que elas tenham. Eu só queria que a gente também tivesse essa oportunidade. Como vocês sabem, recentemente teve eleições na Colômbia. A Colômbia que durante muito tempo vem sendo dominada pela esquerda, pela extrema esquerda. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o ex-presidente da Colômbia, é um narcotraficante que apoia a legalização das drogas, apoia ditaduras, é uma pessoa da pior espécie que você possa imaginar, que foi colocado na presidência pelas facções criminosas da Colômbia. Olha que curioso, né? Se você for olhar para o Brasil também, é muito parecido. E aí teve as eleições e o candidato da direita venceu. O candidato Espriella, que é esse aqui, ó. Esse cara, ele ganhou as eleições. Ele é o candidato à direita. O Gustavo Petro fez de tudo para impedir esse cara de assumir. Tudo que você possa imaginar. Falou que não ia deixar, não aceitou o resultado das eleições, falou que quem ganhou, na verdade, foi o candidato dele, que é um professor de filosofia esquerdista, da extrema esquerda. Mas a pressão foi muito grande e ele acabou cedendo. Aí, ontem à meia-noite, foi oficialmente o fim do governo do Gustavo Petro. Gustavo Petro é praticamente a mesma coisa que o Lula, tá? E aí, eu quero que você olhe a cidade de Bogotá. Olha como que o povo reagiu ao fim do governo do Gustavo Petro. O Lula da Colômbia. Isso não é Réveillon, tá? Isso não é que eles ganharam a Copa do Mundo de futebol, não. Isso aí é simplesmente o fim do domínio da esquerda na Colômbia. Aí eu fico aqui imaginando. Imagine o Brasil. Como que vai ser a meia-noite do fim do governo do Lula no Brasil? O que você vai fazer? Como que você vai celebrar? Cara, eu vou pra rua soltar fogos de artifício. O Brasil inteiro vai fazer isso aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa de ver. É o povo festejando o fim do narco-estado na Colômbia. Cara, isso é impressionante. Não é Réveillon, não é vitória de futebol, Copa do Mundo, Olimpíadas, não, não, não. É o fim do governo da esquerda, não é nem tanto a celebração do governo da direita, não. É o fim do Lula colombiano. Um país que há muitas décadas vem sendo dominado pelo narcotráfico. O narcotráfico lá tem partido, tem presidente, tem vereador, tem políticos. Olha que coisa maravilhosa de se assistir, gente. Que inveja. E desculpa, mas que inveja que eu tô sentindo agora. Mas é bom, eu tô feliz por eles. É mais um país da América Latina que abandonou a esquerda. É mais um país que já percebeu que não dá mais para caminhar com políticos ou líderes esquerdistas, porque isso é só miséria, é só narcotráfico, é só droga, é só perseguição e censura. Parabéns, povo colombiano, por ter eleito um presidente de direita e por ter derrubado o Lula colombiano. Eu vou te falar, cara, o que você vai fazer quando sair o resultado das urnas e mostrar que o Flávio ganhou? Como que nós... Eu fico pensando que, cara, eu não sei se meu coração vai aguentar de alegria. Ver o Brasil liberto, um novo presidente que vai poder formar um novo STF, que vai poder indicar novos ministros, que vai ter uma política que respeita o dinheiro público, uma política que manda prender bandido e bandido vai ficar preso, que vai soltar o Bolsonaro, os prisioneiros do 8 de janeiro. Você imagina o Bolsonaro já colocando a faixa presidencial no Flávio? Cara, vai ser uma coisa que... uma calmante. Isso vai acontecer. Esse é o futuro do nosso país e não está muito distante. Se preparem, porque o que você está prestes a ver nos próximos 58 dias vai chocar até aqueles que esperam o pior desse STF, principalmente do Alexandre de Moraes.
Alexandre de Moraes acaba de receber uma lista com 47 alvos que ele deve destruir nos próximos 58 dias para poder se permanecer no STF, se permanecer com a toga e sair impune depois de tudo que ele fez com o nosso país. E sabe quem deu essa lista para ele? O próprio candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Calma que eu vou te explicar. Ontem, Flávio Bolsonaro fez uma live onde ele anunciou quais são os candidatos da direita, os candidatos que terão o apoio dele e que têm o apoio do Bolsonaro para o Senado. Lembrando, apenas a maioria no Senado é capaz de acabar com essa ditadura do judiciário. Apenas a maioria no Senado é capaz de devolver alegria ao povo brasileiro, restabelecer a nossa democracia, a nossa liberdade de expressão e acabar com as injustiças que foram feitas com centenas, milhares de pessoas que foram perseguidas nos últimos 6, 7 anos. E o Flávio Bolsonaro, ao fazer essa lista, ele acabou entregando para Alexandre de Moraes e para todo o sistema o nome dos alvos. Mas tudo bem, não teria como fazer de outra maneira. Não teria como fazer campanha ou apoiar os candidatos ao Senado sem anunciá-los. Mas ao fazer isso, pode ter certeza que nos próximos dias o Brasil assistirá, testemunhará uma das maiores perseguições já cometidas. Como o Moraes não está mais no TSE, ele vai partir para cima desses alvos. Quais são os alvos do Moraes? Nós temos aqui no Acre, eu vou passar os nomes, você pode fazer um print se você quiser, mas esses nomes que vocês estão assistindo, que vocês estão vendo, não são apenas os nossos candidatos ao Senado, para fazer uma maioria no Senado, para poder dar início ao processo de impeachment. O que vocês estão vendo aqui são os próximos alvos. O meu nome está aqui, obviamente, e eu sei, e os boatos já começaram a correr. Boatos já estão rodando nos corredores de Brasília de que na próxima semana Alexandre de Moraes, ou Flávio Dino, ou Gilmar Mendes começarão a iniciar buscas e apreensões ou operações contra essas pessoas. E eu acredito que os principais alvos aqui são aqueles que mais verbalizam a indignação do povo brasileiro diante dessa ditadura do judiciário. Deltan Dallagnol, Felipe Barros, o Biratan Sanderson, Marcel Van Hatten, Carol Detone, Carlos Bolsonaro, Carlos Jordi, Fernando Máximo, Bruno Scheide, Hélio Negão, que é muito próximo, Guilherme Derrite, Rodrigo Valadares, são pessoas que você pode ter a mais absoluta certeza. Éder Mauro, José Medeiros, Domingos Sávio, todas essas pessoas agora são alvos do Alexandre de Moraes e do STF. Por quê? Se desse grupo de 47 candidatos, se nós fizermos 27, só isso, nós já teremos maioria no Senado. Basta fazer 27 desses 47, que nós teremos a maioria do Senado, que nós elegeremos o próximo presidente do Senado e do Congresso. Talvez foi isso que foi o assunto discutido na reunião secreta entre Moraes, Alcolumbre e Lula, que durou 3 horas. Foi ali discutido como manter Alcolumbre na presidência, como impedir maioria do Senado e como continuar o estado das coisas, que é o Brasil da ditadura que você conhece. Pois bem, os boatos já chegaram até mim. Tem gente falando, não dá para acreditar, não sei se eu acredito ou não, mas já tem gente falando que estão preparando já operações contra mim, busca e apreensão, maneiras de destruir minha reputação. Talvez eles esperem que dessa forma a gente recue, ou eu vá para federal, ou até mesmo não seja candidato. Pois eu vou deixar uma coisa aqui bem claro. Eu estou disposto a fazer o sacrifício que precisar ser feito. Minha liberdade, minha vida, meu sangue, para a gente poder acabar com essa ditadura do judiciário, para a gente poder soltar o Bolsonaro, os prisioneiros do 8 de janeiro, restabelecer a nossa democracia e, principalmente, restabelecer a sanidade jurídica no nosso país, que já não existe, que eu reconheço como sendo o principal problema. E a minha preocupação é, nós vamos eleger Flávio Bolsonaro, só que se nós não elegermos a maioria no Senado, o STF, como ele está, vai derrubar o Flávio Bolsonaro, porque agora eles não tentam nem esconder as suas intenções, é escancarado. Então nós não podemos deixar o Flávio Bolsonaro sem essa retaguarda, sem essa proteção. E a única forma da política que vencer, do projeto político que vai vencer, que é o do Flávio, a única forma dele ser aplicado, executado, é fazendo maioria no Senado. É por isso que eu sou candidato ao Senado. É por isso que todos esses nomes que eu mostrei para você aqui agora são candidatos ao Senado. E agora se tornam alvos principais. E não subestime. Esse pessoal está lutando agora pela sobrevivência. Não é nem para manter contratos escusos de advocacia, ou viagens no jatinho, ou resorts, ou degustação de uísque. O que eles estão lutando agora é pela sobrevivência. E quando alguém luta pela sobrevivência, eles são capazes de fazer qualquer atrocidade. Se prepare. Os próximos 58 dias serão dos mais sombrios, de maior perseguição que você já viu no nosso país.
mas a gente vai vencer no final. Embora eles possam até derrubar alguns no caminho, nós vamos fazer a maioria. Compartilhe esse vídeo. Veja aqui na lista quem é o candidato do seu estado e o apoie. Vá na sua manifestação, vá no seu lançamento, divulgue o seu material, faça campanha para ele com a mesma intensidade que você vai fazer para o Flávio Bolsonaro. É a única salvação desse país. Mendonça dá prazo de 5 dias e encurrala o PT. O ministro André Mendonça determinou nesta sexta-feira, dia 7, que o Partido dos Trabalhadores do PT apresente no prazo de 5 dias as gravações integrais do 8º Congresso Nacional da sigla e do evento de lançamento do projeto Porta-Vozes de Lula. A decisão também exige a entrega de contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e documentos contábeis relacionados à organização das atividades. O pedido foi apresentado pelo Partido Liberal PL, que acusa o PT de utilizar a estrutura partidária e recursos públicos para promover uma campanha coordenada de conteúdos ofensivos contra o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. A medida busca apurar um possível uso irregular do fundo partidário na criação de uma mobilização digital destinada a atingir a imagem do parlamentar. Mendonça destacou que a preservação dos documentos é necessária para garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos e verificar eventual financiamento irregular da propaganda negativa. Meus amigos, vocês acompanharam aqui então o ministro André Mendonça revoltado com a fúria total e ele pode prender Luiz Inácio Lula da Silva a qualquer momento. Ele não está partindo só para cima do Lula, mas também do PT, que está jogando sujo novamente nas eleições deste ano. Lula entra em desespero, não é à toa que a gente já está vendo aí agentes diplomáticos da Rússia, China, chegarem ao Brasil para dar apoio a Lula da Silva, porque Lula se encontra sozinho. O último amigo que ele teve agora era na Colômbia, Gustavo Petro, que acabou de sair da presidência, onde o povo estava comemorando, explodiu de alegria depois que Gustavo Petro saiu da presidência. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Na hora que o cachaceiro, criminoso, bandido sair da presidência, o povo também vai explodir de alegria. E na hora que ele sair da presidência, meus amigos, a gente pode ver André Mendonça colocar o maior criminoso, corrupto da história de volta para a cadeia, porque os escândalos desse governo é assustador. É um escândalo pior que o outro e parece que a Polícia Federal fica ali, em cima do muro. Não faz nada. No momento que faz, aciona o ministro André Mendonça. O próprio ministro André Mendonça tá revoltado, falando que tem uma ala da Polícia Federal achando que ele é bobo, porque ele tá acompanhando de perto. E ele promete sacudir as autoridades de Brasília. Não é à toa que na calada da noite, o ministro Alexandre de Moraes, Davi Alcolumbre e Lula da Silva se encontraram. Porque eles sabem muito bem. A eleição vai decidir o futuro deles. Se eles ganharem a eleição, vai continuar essa várzea Brasil que você conhece. Escândalos, criminalidade, corrupção, desvio, isso e aquilo que você já sabe. Agora, se eles perderem essa eleição, principalmente com o vice-presidente, agora Alfredo Gaspar, meus amigos, uma limpeza nesse país vai acontecer. É só a gente acompanhar o apoio incrível que os Estados Unidos estão dando nesse exato momento. Qual que é o apoio que está dando para a Colômbia? 1 bilhão de investimento para combater narcoterroristas, combater a corrupção e colocar os criminosos no seu devido lugar. No Brasil não vai ser diferente. A gente vai ter um apoio da América Latina inteira e principalmente a maior potência do mundo, econômica e militar, que é os Estados Unidos, que vai investir pesado também contra tudo isso que está acontecendo. Tá aqui a informação que eu falei para vocês na sua tela. Isso aqui é grave. Ao mesmo tempo em que Lula se afasta dos Estados Unidos, de Trump, se aproxima forte da Rússia, de Putin. Patrushev, homem forte da ditadura russa, visitou Anã Atlântico e se reuniu com representantes da Marinha do Brasil. Isso aqui é grave, viu?
Quem acompanha a política dia a dia sabe muito bem os amigos de Lula. O Lula sempre atrás de ditadores. Aí fica a pergunta, você acha mesmo que o Lula não quer se tornar um ditador também? Ele fala que é a última eleição, mas se ganhar a eleição deste ano, ele vai indicar mais 4 novos ministros para a Alta Corte Suprema. Para ele mudar a Constituição, para ele mudar as leis, para poder concorrer novamente, ficar em mais 8, 10, 12 anos, é muito fácil. Vai ser um presidente de fantoche? Vai. Quem vai comandar vai ser o Supremo, com seus novos indicados, com Alexandre de Moraes. Seria o final trágico, total, assustador, dá até medo. Porque aí, o destino de quem trabalha, de quem é do bem, é pegar as malas e ir embora desse país. Porque o Lula promete a destruição total. Enquanto isso, tá aí o povo comemorando. Gustavo Petro deixa o Palácio Presidencial e se torna ex-presidente da Colômbia. Lula cada vez mais isolado na América Latina. Mais um país que está se libertando e se livrando desse presidente também, que estava do lado de criminosos, do lado de grupos terroristas. Sabe quando você quer classificar eles como grupos terroristas? Gustavo Petro também era contra. A mesma coisa acontece no Brasil. Os Estados Unidos, olha, a gente precisa classificar eles, a gente precisa aqui o aval do presidente para que as tropas americanas vão para o Brasil para ajudar. Não, o Lula foi totalmente contra também. Meus amigos, e o desespero bateu lá em Brasília. Eles vão tentar de todas as formas fazer a perseguição e partir para cima de Alfredo Gaspar. Por quê? Olha só a chegada do vice-presidente em Alagoas. Lembrou muito o presidente Bolsonaro, não lembrou? Preste bem atenção na sua tela. Vamos lá, robozada, GDO, milicianos digitais, tias do Zap, tio do churrasco. Vamos fazer uma imagem, rodar e botar petisco para passar raiva. Olha só a chegada do vice-presidente com respaldo aí de presidente, né? Olha só a chegada então do vice. Isso aqui me lembra muito bem o presidente Bolsonaro. Por onde passa, por onde estava passando, arrastando multidões. O povo sempre do lado certo da história. Meus amigos, mais uma informação. A PF não conseguiu acessar os dados do sicário, mas a irmã conseguiu. E ainda mais coisas. Há um sistema articulado. Eu não sou cego. Dispara Mendonça sobre a PF. Por isso que eu falo para vocês. Se a gente vencer as eleições deste ano, o ministro André Mendonça vai mandar prender muita gente. E pode ter até policiais envolvidos. O Lula da Silva vai ser o primeiro. Não é à toa que o ministro André Mendonça tem que tomar muito cuidado com a sua vida, porque ele coloca em risco, porque tá mexendo no vespeiro. E ele deixa bem claro aqui: eu não sou cego. Dispara Mendonça sobre a PF, que tá passando um pano para Lula da Silva. Isso aqui é muito grave. Tá aqui mais uma informação que eu compartilho com vocês. Acaba de sair
Em decisão proferida neste sábado, Alexandre de Moraes nega o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que Flávio, Carlos, Jair, Renan visitassem o ex-presidente no Dia dos Pais. Por isso que a eleição deste ano vai ser importantíssimo, porque senão decisões monocráticas igual essa aqui de Alexandre de Moraes vai continuar. No Dia dos Pais, Jair Bolsonaro, um preso político, um perseguido do Estado, não pode receber seus filhos no Dia dos Pais. Isso aqui é muito grave, isso aqui é assustador e eu provo para vocês que há muito tempo o presidente Bolsonaro muitos covardes ficaram em volta dele e essa imagem aqui demonstra muito bem. Olha só, uma imagem que vale mais que 1 milhão de palavras. Cercado de covardes, Jair Bolsonaro enfrentava a fraude sanitária das máscaras, aonde foi provado que o vírus foi fabricado pela China e foi apenas uma falsa pandemia para atacar presidentes da direita, onde a esquerda radical conseguiu derrubar o presidente Bolsonaro, derrubar o Trump, mas a verdade sempre aparece. Meus amigos, pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.